meninos, tudo bem? Vamos lá para mais uma aula de redação? Leitura de coletânea, parte 2. Vamos lá. Então, hoje a gente vai tratar um pouquinho sobre como as provas convidam você a ler a coletânea. Veja aí, qual é a função dessa coletânea de textos? Reconhecer o incentivo ao aproveitamento das ideias. Então, você precisa reconhecer esse incentivo a partir dos comandos. E muitas propostas de redação, elas já trazem esses seguintes comandos aí para vocês. Eu coloquei 3 exemplos e vocês vão reconhecer isso aí. Então, olha lá, primeiro exemplo. A partir da leitura dos textos motivadores, então aqui você já leu os textos, e lá em seguida, lá embaixo, né, da folha da prova, vem o tema. Então, a partir da leitura dos textos motivadores, você já leu esses textos. Segundo exemplo, considerando as ideias dos textos a seguir, então aqui é o contrário. Primeiro você tem o comando, em seguida você tem os textos. E o outro exemplo, com base nos textos a seguir também. Então vamos dar uma olhadinha aí em cada comando mais uma vez. A partir da leitura dos textos, o que eu leio aqui? Que você precisa partir dessas primeiras reflexões dos textos motivadores. No segundo exemplo, considerando as ideias. Então, você vai ter que necessariamente considerar aquelas ideias. Elas não são só um motivador, mas você vai precisar considerar essas ideias no seu todo, no seu texto por completo. Depois, com base nos textos. Então, aqui também precisa aparecer na sua redação parte desses textos, com base nesses textos. Na verdade, todos eles, pessoal, estão dizendo o que para você? Que você precisa ler e aproveitar, citar indiretamente, até parafrasear, usar algumas ideias, no caso do Enem, da Unesp, Unicamp, FUVEST, esses textos geralmente te ajudam bastante. Falamos disso na última aula, quando a gente falou sobre quando a gente não tem ideia de nada, e os textos motivadores nos trazem as reflexões que podem até virar o quê? Parte do seu texto, desde que você aproveite e conecte a essas ideias autorais. Então vamos lá, esses são os comandos mais comuns das provas de redação. Hoje o exercício qual vai ser? Você vai ler comigo uma proposta da Unesp de 2018, a gente vai ler os 3 textos de apoio, em seguida nós vamos aproveitar cada texto, vamos fazer uma pequena síntese das ideias principais que nós podemos tirar de cada texto da coletânea. Como exercício na sequência, vocês vão fazer a mesma coisa, só que com uma prova da Unicamp, uma prova de gênero da Unicamp. Vamos lá, então. Começando. VUNESP 2018, bem recente aí, né? 2 aninhos atrás. É uma FUVEST de meio de ano. Olha lá. Com base nos textos apresentados e em seus próprios conhecimentos, escreva uma dissertação empregando a norma padrão da língua portuguesa sobre o tema. O voto deveria ser facultativo no Brasil? Então, uma pergunta, já está antes. Então, está pedindo para você, né, com base nos textos a seguir, você vai responder essa questão aqui. Então, olha lá, texto 1. Um levantamento do Instituto Datafolha, divulgado em maio de 2014, apontou que 61% dos eleitores são contrários ao voto obrigatório. O voto obrigatório é previsto na Constituição Federal. A participação é facultativa apenas para analfabetos, idosos com mais de 70 anos de idade e jovens com 16 e 17 anos. Para analistas, permitir que o eleitor decida se quer ou não votar é um risco para o sistema eleitoral. A obrigatoriedade, argumentam, ainda é necessária devido ao cenário crítico de compra e venda de votos e à formação política deficiente de boa parte da população. Nossa democracia é extremamente jovem e foi pouco testada. O voto facultativo seria o ideal, porque o eleitor poderia expressar sua real vontade, mas ainda não é hora de ele ser implantado, diz Danilo Barbosa, membro do movimento Voto Consciente. O sociólogo Henrique Cursino, da Universidade de Brasília, UNB, avalia que o dever de participar das eleições é uma prática pedagógica. Ele argumenta que essa é uma forma de canalizar conflitos graves ligados às desigualdades sociais no país. A democracia só se aprende na prática. Tornar o voto facultativo é como permitir à criança decidir se quer ou não ir à escola, afirma. Já para os defensores do voto não obrigatório, participar das eleições
é um direito e não um dever. O voto facultativo, dizem, melhora a qualidade do pleito, que passa a contar majoritariamente com eleitores conscientes e incentiva os partidos a promover programas eleitorais educativos sobre a importância do voto. Tá aí o texto 1. Texto 2. Há muito tempo se discute a possibilidade de instauração do voto facultativo no Brasil, mas são diversos os fatores que travam a discussão. Atualmente, é a Lei número 4.737/1965 que determina o voto como obrigatório no Brasil, além dos dispositivos e penas a quem não comparece no pleito. Com a imposição, o país segue na tendência contrária ao resto do mundo. Estudo divulgado pela CIA, que detalha o tipo de voto em mais de 230 países do mundo, mostra que o Brasil é um dos apenas 21 que ainda mantém a obrigatoriedade de comparecer às urnas. Para Rodolfo Teixeira, cientista político e professor da Universidade de Brasília, UNB, a atual descrença na classe política pode levar grave deserção do brasileiro no processo eleitoral. O jurista Alberto Rolo, especialista em direito eleitoral e membro da Comissão de Reforma Política da OAB de São Paulo, concorda e acredita que o eleitor brasileiro ainda é deficitário do ponto de vista da educação política, sem ser maduro o suficiente para entender a importância do voto. Se o voto facultativo fosse implementado hoje, mais da metade dos eleitores não votaria. Isso é desastroso, afirma. O cientista político e professor da FGV Rio, Carlos Pereira, pensa diferente. O especialista acredita que as 7 eleições presidenciais depois do fim da ditadura militar mostram que o momento democrático do Brasil está consolidado. O voto facultativo seria mais um passo a uma democracia plena. O argumento de que o eleitor pobre, menos escolarizado, deixaria de votar parte de um pressuposto de vitimização. É uma visão muito protecionista, diz Pereira. O eleitor mais pobre tem acesso à informação e é politizado. Ele sabe quanto está custando um litro de leite na passagem de ônibus, se o bairro está violento, se tem desemprego na família. É totalmente plausível que ele faça um diagnóstico e decida em quem votar e se quer votar. Olha lá. Quais recursos argumentativos são aproveitáveis do texto 1? Então, eu elenquei aqui para vocês algumas questões que vocês podem usar aí, que vocês poderiam aproveitar da coletânea de textos, aí, da primeira parte da coletânea, né, do primeiro texto. Então, o primeiro texto diz que 61% dos eleitores são contrários ao voto obrigatório, está lá no texto. O voto obrigatório é previsto pela Constituição Federal. Risco para o sistema eleitoral brasileiro não votar, é um risco, segundo o texto. A formação política deficiente desse eleitor é uma das causas do voto não poder ser facultativo no Brasil ainda. Nossa democracia é extremamente jovem, então ele está dizendo que desde o momento da redemocratização, que não faz tanto tempo assim, isso seria uma catástrofe, seria um problema, porque nossa democracia ainda não está consolidada, segundo o texto 1. Agora, a gente tem um contraponto também no texto 1. A gente tem ideias contrárias a essas cinco questões que eu coloquei aí antes. O voto facultativo seria ideal. O dever de participar das eleições é uma prática pedagógica, se aprende votando. Então, votar é pedagógico. Quando eu vou votando, quando eu vou entendendo mais, eu vou votando melhor, segundo o texto ainda. Entre outras questões que você poderia tirar lá do texto 1. Essas são apenas umas. Tem mais, você pode tirar outras questões importantes ali para partir para o seu texto autoral. Então, você pode aproveitar algumas dessas aí, inclusive com o nome dos especialistas, as autoridades que estão falando aí, professores, juristas, enfim. E do texto 2? Quais ideias eu posso aproveitar do texto 2? Há muito tempo se discute a possibilidade de instauração do voto facultativo no Brasil. Então, não é algo novo, já se discute há algum tempo, né, essa possibilidade de o voto ser facultativo, não ser obrigatório. Penas a quem não comparece ao pleito. Então, né, também tem isso, né, a pessoa que não comparece, ela tem uma pena, uma penalização. Não vamos entrar aí no juízo de valor da pena, se é alta, se é baixa, se vale a pena votar ou se a pena é tão pequenininha que não faz diferença. Está aí no texto. O país segue na tendência contrária ao resto do mundo, um dos apenas 21 que ainda mantém a obrigatoriedade de comparecer às urnas.
está lá no texto, que o Brasil ainda é um dos únicos, dos últimos a manter essa obrigatoriedade. A maioria dos países já não tem mais essa obrigatoriedade. O voto já é facultativo há algum tempo. Depois, uma outra questão que você pode tirar aí, a atual descrença da classe política pode levar a uma grave deserção do brasileiro no processo eleitoral. Argumento pró e contra o voto facultativo. Então, aí é o seguinte, se a classe política ela vem decepcionando tanto esses eleitores, ela vem fazendo coisas gravemente contrárias ao que se espera de um político, de um parlamentar, isso pode causar uma deserção. Então, se o voto for facultativo, esses eleitores não votariam, porque eles estariam o quê? Totalmente desgostosos, descrentes. Então, levaria uma deserção. Não haveria número de eleitores, número suficiente. E depois, outra questão que você pode tirar aí também do texto. O voto facultativo seria desastroso, pois mais da metade da população não votaria. E a gente entra aqui nas questões de esclarecimento, né? A gente entraria aqui em questões de, no ponto anterior, né? Eles são todos corruptos, eu não vou votar, não adianta o meu voto, um voto não faz diferença. Então, segundo o texto 2, não é minha opinião, texto 2, o voto facultativo seria desastroso, porque não obrigando as pessoas a votarem por outras questões, mais da metade da população não votaria, por muitas outras questões. Todos eles são corruptos, ou porque eu não sou obrigado, eu não vou sofrer penalidades, o meu título não vai ser cassado, o meu CPF não vai ser invalidado, enfim. Não vou votar se o voto fosse facultativo, de acordo com o texto 2, por conta da nossa democracia extremamente jovem, por conta do nosso eleitor, que na maioria das vezes, né, pensando aí num Brasil muito grande, na maioria das vezes não tem essa consciência da importância do voto. Enfim, essas são as ideias que você poderia aproveitar. Tem muitas outras, eu coloquei apenas 5 aqui, e aqui eu também coloquei apenas 8 pontos, mas você tem muitos, então você pode aproveitar muito mais ainda os dois textos. Vamos lá, então. A tarefa de vocês. A tarefa de vocês vai ser trabalhar essa prova de redação da Unicamp. Então, uma prova de gênero, uma prova totalmente diferente da que nós estamos falando, não é uma prova de dissertação, pelo contrário, é uma prova de gênero, mas ela é uma carta. De alguma forma, você vai precisar argumentar nessa carta. Vai haver uma argumentação. E se tem argumentação, se você vai precisar argumentar para convencer alguém de algo, você vai precisar ler os textos e buscar aí também, pensando na Unicamp de hoje, 2020, demonstrar que você leu e aproveitou esses textos da coletânea. Vamos lá. Em virtude dos problemas de trânsito, uma associação de moradores de uma grande cidade se mobilizou, buscou informações em textos e documentos variados e optou por elaborar uma carta aberta. O desafio aí primeiro é conseguir delimitar aí o gênero da carta aberta, né? Então é uma carta, mas não é uma carta ao leitor, carta do leitor, carta argumentativa, é uma carta aberta. Então o gênero está posto aí para vocês. Você, como membro da associação, ficou responsável por redigir a carta a ser divulgada nas redes sociais. Então, a gente já tem outras pistas aí. Você será o redator, você vai escrever essa carta. Claro que ela vai conter, né? Ela vai conter os anseios desses membros, mas você vai ser o redator. E essa carta ela vai ser divulgada onde? Nas redes sociais. Então, isso aí já é uma pista para nós de como será a linguagem. A linguagem vai ser mais solta, mais formal, menos formal, enfim, trabalho de vocês. Essa carta tem o objetivo de reivindicar junto às autoridades municipais ações consistentes para a melhoria da mobilidade urbana na sua cidade. Opa! Então você vai reivindicar junto às autoridades municipais ações consistentes para a melhoria da mobilidade urbana de sua cidade. Então aí você precisa estudar um pouquinho sobre isso. Acredito que nos textos você tenha informações e vai reivindicar as autoridades, junto às autoridades. Então, esse vai ser o seu destinatário, o seu interlocutor. Para estruturar a sua argumentação, utilize também informações apresentadas nos trechos abaixo, que foram lidos pelos membros da associação. Opa! Então, para
para sustentar o seu texto, você vai aproveitar também elementos dos textos da coletânea. Veja lá. Tem uma observação aqui. Assine a carta usando apenas as iniciais do remetente. Então, você vai ter as iniciais aí para fechar a carta. Então, o modelinho todo mundo já sabe. Cabeçalho, vocativo, corpo da carta, 2, 3 parágrafos, máximo 4. Lembrando que a Unicamp são 24 linhas ali que você tem para fazer a redação. E a saudação final, a despedida e as iniciais. Então, já dei uma pista aí do gênero para vocês, não vão errar. Então, a gente tem aí o primeiro texto, vocês vão ler aí bonitinhos. Segundo texto. Terceiro texto. Muito bem. Então, são 3 textos aí que você vai aproveitar. Vamos lá. A boa cidade, do ponto de vista da mobilidade, é a que possui mais opções, explica o planejador urbano Jeff Reason, escritor dinamarquês Girl Architect. E Londres está entre os melhores exemplos práticos dessa ideia aplicada às grandes metrópoles. A capital inglesa adotou o pedágio urbano em 2003, diminuindo o número de automóveis em circulação e gerando uma receita anual que passou a ser replicada. Melhorias no seu já consolidado sistema de transporte público. Com menos carros e com redução de velocidade máxima permitida, as ruas tornaram-se mais seguras para que fossem adotadas políticas que priorizassem a bicicleta como meio de transporte. Em 2010, Londres importou um modelo criado em 2005 em Lyon, na França, de bikes públicas de aluguel. Em paralelo, começou a construir uma rede de ciclovias e determinou que as faixas de ônibus fossem compartilhadas com ciclistas, com um programa de educação massiva dos motoristas de coletivos. Percorrer as ruas usando o meio de transporte mais conveniente e não sempre o mesmo. Ajuda a resolver o problema do trânsito e ainda contribui com a saúde e a qualidade de vida das pessoas. Então, aqui, né, você tem aí informações apresentadas pelos membros aí da carta que você vai redigir. Então, aqui está falando do caso Londres, né, em que o pedágio urbano aí, não é isso? O dinheiro arrecadado aí por esse tipo de imposto, ele é voltado para a mobilidade urbana. Então, é bastante interessante. E a adoção aí da França, né, de um projeto adotado pela França, por Lyon. Aliás, né, várias cidades da França, né, em que a bicicleta é muito utilizada como transporte alternativo. 2. Mas, afinal, qual é o custo da morosidade nos deslocamentos urbanos na região metropolitana de São Paulo? Não é muito difícil fazer um cálculo aproximado. Podemos aceitar como tempo normal, com muita boa vontade, 1 hora diária. Assim, o tempo médio perdido com congestionamentos em São Paulo é superior a 1 hora por dia. Tendo a jornada de trabalho igual a 8 horas, é fácil verificar que o tempo perdido é de cerca de 12,5% da jornada de trabalho. O valor monetário do tempo perdido é de 62,5 bilhões por ano. Esse é o custo social anual da lentidão do trânsito em São Paulo. Então, aí também, né, um texto lido por um dos participantes aí da carta, né, dos membros. Então, falando sobre o tempo perdido no trânsito em São Paulo, né, uma das capitais que tem o maior trânsito, o trânsito mais congestionado, onde as pessoas perdem muito mais tempo no Brasil. Agora, o texto seguinte que a gente tem. Torna-se cada vez mais evidente que não há como escapar da progressiva limitação das viagens motorizadas, seja aproximando os locais de moradia dos locais de trabalho ou de acesso aos serviços essenciais, seja ampliando o modo coletivo e os meios não motorizados, transporte. Evidentemente que não se pode reconstruir as cidades, porém, são possíveis e necessárias a formação e a consolidação de novas centralidades urbanas, com a descentralização de equipamentos sociais, a informatização e descentralização de serviços públicos, e, sobretudo, com a ocupação dos vazios urbanos, modificando-se assim os fatores geradores de viagens e diminuindo-se as necessidades de deslocamentos, principalmente motorizados. Então, aí também a gente está falando sobre a necessidade de diminuir os motores, né? As viagens motorizadas.
em buscar, né, alternativas aí de transporte ou de reconstrução da dinâmica das próprias cidades, onde as pessoas podem trabalhar mais perto das moradias, ou de descentralizar os inchaços urbanos, dos equipamentos sociais, enfim, os grandes centros, ocupar os vazios urbanos. Então, uma questão mais de geografia aí. Então, é a elaboração do plano diretor da cidade. Então, aí está um texto de lei, né? Um texto aí de planejamento urbano. Tudo bem, meninos? Então, o trabalho de vocês vai ser qual? Pegar essa redação da Unicamp, trabalhar, como a gente fez nos textos da Unesp, as ideias principais de cada um dos 3 textos, que estão aqui, e tirar desses 3 textos as ideias que você pode aproveitar na sua carta aberta. Tudo bem? Espero que vocês tenham gostado, espero que tenha ajudado, que vocês entendam quanto a coletânea é importante para que o texto da redação seja bem feito, bem amarrado e com boas ideias. É isso aí. Um abraço, então, e até a próxima. Tchau, tchau.